Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentam Coleção Arranha-Céu, volume 3, Superquadra, O Outro Poder da Capital. Esta é a casa de todos nós, mas muitos dos vizinhos não falam a mesma língua. Dividimos essa nossa casa com bilhões de pessoas espalhadas por quase 200 países. Em todos esses países, as pessoas moram, estudam, trabalham e convivem em espaços construídos. E isso se deve à arquitetura. Cada país tem seus arquitetos e também sua capital. A do Brasil se localiza em um quadradinho dentro do estado de Goiás, que fica na região centro-oeste, mas na verdade ela faz parte do Distrito Federal, um território no meio do nada, onde tem de tudo. O Distrito Federal está em um planalto no centro do Brasil chamado misteriosamente de Planalto Central Brasileiro. Desde o século retrasado já se propunha que a capital brasileira fosse ali, mas só na década de 1950 algumas pessoas poderosas decidiram que enfim a capital, que na época era o Rio de Janeiro e já havia sido Salvador, estaria de mudança. Foi ali, na quentura e na secura do Planalto, entre uma vegetação de pequenas árvores retorcidas e espaçadas, conhecida como Cerrado, que se iniciou a construção da nova capital federal. Em poucos anos ela estava pronta, apesar de, como acontece com todas as cidades, nunca estar concluída. Essa capital, como nós sabemos, mas alguns estrangeiros desavisados não, é Brasília. Ela é uma cidade planejada, não nasceu como a maioria, com um agrupamento de pessoas que se desenvolve de forma meio desordenada, mas sim a partir de uma ideia pronta, de um desenho inicial de cidade antes mesmo de haver gente nela. Seu desenho ficou conhecido como plano piloto, faz lembrar um avião ou uma borboleta. O corpo compõe o eixo monumental e as asas que atravessam o corpo formam o eixo rodoviário. Quem teve essa ideia maluca foi um urbanista chamado Lúcio Costa. Ele foi o piloto do avião e planejou como seriam os voos da nova cidade e como ela deveria funcionar. É claro que atualmente nem tudo funciona como ele pensou. A Brasília de hoje, afinal, é bem diferente daquela Brasília. Assim como as coisas e as pessoas, as cidades também mudam, para melhor ou para pior. Para criar boa parte dos prédios públicos da cidade, Lúcio contou com o talento de Oscar Niemeyer, considerado por muitos o maior arquiteto do Brasil, apesar de sua baixa estatura. Vários outros arquitetos participaram e continuam participando da formação da cidade, mas esses dois, mais o presidente do país na época, Juscelino Kubitschek, foram os principais responsáveis pela construção de Brasília. Os prédios públicos projetados por Niemeyer ficam, em sua maioria, no eixo monumental. É lá que estão feitos monumentos, o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios, a Catedral, o Itamaraty, o prédio do Congresso Nacional, onde pulsa, ao menos de terça a quinta, a vida política de nosso país. Esse é o cenário que aparece na mente dos que não moram lá quando se pensa em Brasília. Basta fechar os olhos ou assistir ao telejornal para vê-lo. Mas não é essa a parte da cidade que nos importa no momento. A outra Brasília, bem menos conhecida, onde mora boa parte de sua população e onde a vida funciona de um jeito diferente. Uma Brasília menor, mas muito mais acolhedora e generosa do que a própria Brasília maior em que ela está contida. Um lugar super bonito, super amigável e super tranquilo, surgido da super imaginação de Lúcio Costa. Nos dois lados do eixo rodoviário, aquelas asas do avião ou da borboleta, que cortam o eixo monumental, foram construídas para os que vinham habitar a nova capital, quadras de prédios residenciais envolvidas por cinturões de vegetação. São elas as superquadras. Espalhados pelas asas sul e norte, os blocos de prédios foram pensados para ser semelhantes com elementos comuns,
mas não completamente iguais. Eles são todos compridos e baixos e têm só até 6 andares. Dizem que essa altura máxima era para permitir que as crianças que brincavam lá embaixo pudessem ouvir suas mães as chamando da janela. O que há mesmo de igualzinho em todos é a ideia de morar em um lugar arborizado, sossegado, sem grades ou muros, que favoreça os caminhos a pé. Para tanto, todos os prédios foram construídos sobre pilotis, um conjunto de pilares e vigas que sustentam a construção e deixam aberta a área do térreo, os vãos livres por onde livremente vão e vêm pessoas. Diferentemente do que acontece no resto de Brasília, lá os carros não têm vez, embora o melhor jeito de chegar e sair de lá seja de carro. De todas as muitas quadras existentes pelas asas, há uma que se destaca pela manutenção do desejo inicial de Lúcio Costa, uma superquadra considerada modelo, uma super quadra. Trata-se da Superquadra Sul 308, a SQS 308 ou simplesmente 308 Sul para os íntimos. Seus 9 edifícios têm as fachadas frontais pintadas, uma de cada cor. Todos estão dispostos com os janelões das salas e as janelas dos quartos voltados para o nascente. Para não faltarem também janelinhas, os cobogós cumprem esse papel, enfeitando a parte de trás dos prédios. Essa superquadra é única em vários aspectos. A única que seguiu à risca a ideia inicial, a única com paisagismo de Roberto Burle Marx, a única com um laguinho e a única que aparece aqui. Apenas 3 dos seus 9 blocos mantêm o piso original. Ainda há pessoas que não têm consciência da importância de preservarmos nossa cultura e nossa história e se põem a modificar tudo. Por sorte, boa parte dos prédios ainda exibe nas paredes da portaria os lindos desenhos geométricos de azulejos que estão lá desde o início. Na SQS 308 foram feitas 3 escolas. Começamos, como deve ser, no alegre Jardim de Infância do arquiteto Estélio Seabra, com ladrilhos do artista Atos Bucão em suas fachadas. Em seguida, passamos para o ensino fundamental, com a escola classe de Niemeyer e sua classe de sempre. Por fim, vamos para a Escola Parque de José de Souza Reis, com seus inusitados pilotis em V, pensada para receber atividades culturais e artísticas quando as aulas saíam das salas. Além disso tudo, Lúcio Costa imaginou que a reunião de 4 superquadras formaria o que se chamou, utilizando e alterando conceitos de arquitetos estrangeiros, de unidade de vizinhança. Nela deveria haver um conjunto de serviços para atender às necessidades básicas dos moradores, com clube, escola, cinema, posto de saúde e biblioteca, além do comércio local nas entrequadras, tudo à mão, ou melhor, a pé. No centro de uma dessas unidades, a formada pelas superquadras 107, 108, 307 e a nossa 308, está a Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida simplesmente como Igrejinha. Projetada por Niemeyer, olha aí ele de novo, suas formas lembram um chapéu de freira. Atos Bucão também aparece novamente, com seus azulejos com desenhos de pombas brancas, o Espírito Santo, e de estrelas pretas, a estrela de Belém, ornamentando as fachadas laterais da igreja. Em seu interior, coloridos painéis do artista Francisco Galeno complementam a obra. É de se admirar ajoelhado. Mas nem tudo são cores. Há muitos motivos para a SQS 308 manter-se como a única quadra considerada modelo. Um deles foi o golpe militar de 1964. Esse momento cinza e sombrio da história brasileira nos tirou muitas liberdades e interrompeu vários planos, entre eles o segmento do plano piloto. Só que o Brasil
como nós sabemos, mas alguns brasileiros desavisados não, deixou de ser uma ditadura há mais de 30 anos. Mesmo assim, já era um pouco tarde, ao menos para as outras superquadras. Com o tempo e o descaso de proprietários, políticos e imobiliárias, elas foram desfiguradas e alteradas, umas mais, outras menos. A SQS 308, porém, manteve sua aura, sua beleza original, sua unicidade. Passear por ela, observar a beleza dos blocos e do verde, sentar em um banco e ouvir os pássaros cantando, ver os filhos e netos dos primeiros moradores subindo nas árvores retorcidas próximas à Praça dos Cogumelos. Tudo isso faz parecer que ainda estamos ali, no início dos anos 1960, vivendo o sonho de uma nova cidade e de um novo país. Um país que tantos anos depois ainda não chegou a ser um lugar pleno e incrível como é a Superquadra 308. Melhor é seguir acreditando e sonhando. Ministério da Cultura e Banco Toyota apresentaram Coleção Arranha-Céu, volume 3, Superquadra, o outro poder da capital. Idealização, Baba Vaccaro e Daniel Almeida. Pesquisa, edição e direção de arte, Baba Vaccaro. Texto, Rogério Trentini. Ilustrações, Daniel Almeida. Coordenação editorial, Cris Correa. Editora C4. Música original, piano acústico e teclados, Fernando Moura. Gravada e mixada no Tudo Piano Studios, Rio de Janeiro, com participação de João Castilho, violão e guitarra. Locução, Daniel Mangabeira. Edição e montagem de áudio, Marcelo Bacará. Agradecimentos, Daniel Mangabeira e Fernando Moura.